Tudo bem, pode ser que demore 5 anos, 3 anos, 4 anos, mas quem vai conseguir competir com os Estados Unidos? Dica: Brasil. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, olá! Eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast que te deixa por dentro do que realmente importa com análise e contexto. São conversas sobre os rumos do setor, empreendedorismo, inovação, além dos bastidores da cena, com os especialistas que mantêm esse universo aceso. Aqui você escuta coisas que não ouve em nenhum outro lugar. Fica comigo que eu já volto. A Aleda completa 20 anos em 2026 e já são 2 décadas ajudando a construir a cena canábica no Brasil. Hoje, a marca do grupo HBT está presente nos debates que realmente importam, lado a lado com pesquisadores, ativistas, jornalistas e juristas que sabem que informação muda leis e que as leis mudam vidas. Sabendo que a informação é tão importante para conquistar a mudança que esperamos enquanto sociedade, a Aleda apostou em produzir conteúdos de altíssima qualidade para nossa comunidade. Então vamos lá consumir esse material. Acompanhem especialistas falando sobre cannabis com seriedade e sem moralismo na série De Ponta a Ponta no YouTube e no Aleda Blog. Acesse blog.aleda.com.br e faça parte desse movimento. O mercado medicinal de cannabis nos Estados Unidos sempre foi meio de faz de conta, com green doctors vendendo carteirinhas pelas esquinas, médicos de verdade são coisa rara e a pesquisa era praticamente travada. Isso porque, por décadas, a cannabis esteve na mesma classificação federal que a heroína. O Robson Ribeiro, que viveu dentro desse cannabis americano antes de voltar ao Brasil, é o meu convidado de hoje, que nos ajuda a entender o que muda na prática com a reclassificação da cannabis lá nos Estados Unidos. O Robson também falou sobre os impactos disso para o Brasil. E bom, por aqui, a mudança abre uma janela estratégica para um país que já tem regulação avançada, inclusive mais do que nos Estados Unidos, quando se fala de cannabis medicinal. Então, vem com a gente, porque hoje tem geopolítica da cannabis com o Brasil no centro do tabuleiro. Robson, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode. Tudo bem, Anitta? Muito prazer. Obrigado aí pelo convite. Sempre bom falar com você, Robson. A gente tá aqui gravando no dia seguinte do anúncio de que a ordem que o Trump deu lá em dezembro do ano passado finalmente foi cumprida e a cannabis, enfim, passou da lista 1 de substâncias proibidas para a lista 3. Então eu queria que você, com todo o seu know-how, explicasse pra gente o que significa isso em termos, primeiro, simbólicos. É o fim de uma era de proibição ou é o começo do fim dessa era? Boa, é o começo do fim, né? Porque, infelizmente, não é o fim ainda, né? A cannabis continua proibida a nível federal, né? Tem vários pequenos fatores aí que depois a gente pode falar que não permitem, infelizmente, que a cannabis ainda pode ser comemorada como uma descriminalização, né? Ainda federalmente ainda é criminalizada. E as coisas que aconteceram que são muito boas não tem a ver com a criminalização, ou seja, são coisas separadas, né? E principalmente na área medicinal. Eu quero que você me destrinche, assim, na área medicinal, o que a gente tem hoje nos Estados Unidos e o que a gente vai ter a partir de agora com essa reclassificação. Até hoje, a cannabis nos Estados Unidos era classificada como Schedule I, né? Então ela era considerada uma droga sem uso medicinal, né? Então ela é completamente proscrita, é completamente proibida, né? E não pode ser usada a nível federal como medicamento.
E agora, com essa reclassificação para Schedule 3, o que acontece? A cannabis passa a ficar do lado de drogas que são consideradas drogas de uso medicinal, ou seja, cetamina, testosterona, esteroides, anabolizantes. A gente tem agora, então, um reconhecimento do uso médico e legítimo da cannabis. Isso assim, a cannabis como um todo, não só o Não, CBD. a cannabis como um todo, né? A planta cannabis sativa, né? Isso abre um precedente muito grande para os Estados Unidos, né? Porque a maioria o que está travado hoje, que é seriamente travado, que não permite que os Estados Unidos avance, principalmente na pesquisa, é justamente essa proibição total, né? Isso muda completamente agora com a reclassificação. Tá, então assim, em termos práticos, né? A gente sabe que você você é CEO tanto da Leaf Hub, que é uma empresa que pretende ser a primeira vertical do Brasil, desde a semente ali, o cultivo, até a produção do produto final. E você também é CEO da Lidera Health, que justamente, né, é uma plataforma, você vai explicar melhor pra gente, mas é uma plataforma que ajuda o médico na prescrição desses medicamentos, desses produtos de cannabis. Nos Estados Unidos agora, por exemplo, vai fazer sentido ter uma empresa como a sua lá? Porque a gente sabe que o medicinal dos Estados Unidos, ou pelo menos imagina, não tem, assim, essa pegada forte como tem no Brasil, por exemplo, muito por conta de que lá, a maior parte dos estados, o uso adulto já está autorizado, então, né, para que você vai passar pela prescrição, isso meio que minguou um pouco esse mercado medicinal. Mas, ao mesmo tempo, tem muita necessidade também da prescrição, de um controle maior, né? Imagina, no Brasil, com certeza, isso deve também acontecer nos Estados Unidos. Então, vai, enfim, existir um mercado medicinal nos Estados Unidos? Vai, e boa colocação. O mercado medicinal americano hoje é um mercado de mentirinha, né? Você lembra que várias cidades americanas você vai passear e você vê os Green Doctors oferecendo cartão para você poder fazer um cartão de medicinal e poder ir numa loja comprar cannabis, principalmente cannabis em flor, né? Então, isso realmente o mercado medicinal até agora não era considerado um mercado sério, tanto que o envolvimento dos médicos nesse mercado é zero praticamente, né? O que essa reclassificação destrava? Ela destrava, uma das coisas mais importantes, ela destrava a pesquisa. Destravando a pesquisa, ela tira desse momento a criminalização do médico que prescreve cannabis. Porque você imagina o seguinte, seria como se hoje você tivesse um médico nos Estados Unidos prescrevendo para você usar cocaína, né? Então, os médicos morrem de medo disso, eles morrem de medo de serem punidos pelo FDA ou pelas entidades médicas, então eles estão totalmente afastados disso. Com essa nova modificação, isso muda completamente. Os médicos vão poder não só prescrever cannabis, como poder entrar e fazer pesquisas. Mais do que os médicos, as grandes universidades americanas que têm grants, que recebem doações do governo federal, vão poder destravar a pesquisa. Então, o MIT, Harvard, Berkeley, Stanford, todas essas universidades, que algumas delas até faziam pesquisas, mas mais relacionadas ao impacto do uso adulto e não especificamente do uso medicinal da planta. Essa pesquisa não existia até agora numa grande instituição como o MIT, né? Então, isso mudou completamente e faz realmente os Estados Unidos entrar oficialmente no ranking de países no mundo que podem pesquisar a cannabis. Isso vai fazer com que os Estados Unidos realmente virem um mercado medicinal, e aí, obviamente, é onde todos os operadores americanos hoje que estão entendendo, estão lendo com detalhe essa lei, sabem que o que vai acontecer é que isso vai endurecer a venda de produtos, a prescrição de produtos cannabis. A lei federal, né, se ela permitir que um médico receite cannabis, vai ter que ser receitar um produto medicinal. Hoje, nos Estados Unidos, praticamente não existe nenhum produto de cannabis medicinal, né? Não existe nenhum produto de cannabis nos Estados Unidos aprovado pelo FDA, fora os 4 tradicionais, o Epidolex, o Sativex, o Dronabinol, esses 4 que são aprovados no mundo inteiro. Nos Estados Unidos não existe mais nenhum. Ou seja, agora o que vai acontecer é um movimento
ou das farmacêuticas entrando no mercado americano. Então você vê, por exemplo, a Tilray, que é uma operadora canadense global, né, já anunciando que está preparada para entrar no mercado americano. Por quê? Porque eles têm operação no Canadá, operação em Portugal, e a operação deles já é GMP. Nos Estados Unidos não existe operação GMP. Quem faz hoje, existem talvez 3 empresas americanas hoje que são grau farmacêutico e tem um produto GMP que é exportável, o IFA, né, o insumo farmacêutico é exportável, né? Então, inclusive, tem uma empresa americana que fornece IFA para uma empresa farmacêutica brasileira, né? Mas isso não é isso é uma exceção, não é a regra. Então, esse impacto ele vai ser sentido fortemente pelas empresas hoje que vendem produtos que a gente chama de hemp, produtos até 0,3% de THC, e a única coisa que não vai impactar realmente é os dispensários de uso recreacional. Por quê? Porque a lei é estadual. A gente tem sempre que lembrar que os Estados Unidos é uma união, né? Não é uma federação como o Brasil, onde a lei no Brasil, a lei federal ela soprecede todas as outras leis, né? Nos Estados Unidos não existe isso, que é o que acontece nesse momento. A lei estadual ela precede a lei federal, ou seja, num estado como a Califórnia, por exemplo, onde está legalizado o uso adulto, você pode ir numa loja de cannabis comprar um produto de alto THC, qualquer produto de cannabis. Agora, você pode sim, o DEA pode decidir, que hoje o DEA não tem fundo, não tem dinheiro para isso, né? Mas o DEA poderia sim entrar numa loja de cannabis e fechar a loja e prender todo mundo porque eles estão cometendo um crime federal. Hoje ainda, se você tiver comprar um baseado ou você comprar um gummy e você tentar viajar com esse gummy e você for pego na hora de passar no aeroporto por um agente, você vai da Califórnia para Utah, pegou um avião. Se você, na hora de passar, tiver com maconha dentro da tua bolsa e o fiscal pegar, você pode ser enquadrado em lei federal e preso como tráfico. Se você tiver, sei lá, 20, 30 gramas, você pode ser preso por tráfico. Então, isso não muda nada, continua igual. Mas os benefícios dessa lei são enormes para os Estados Unidos e para o mundo eventualmente, porque você imagina o que vai acontecer, qual o impacto que vai ter o dia que os Estados Unidos entrarem no mercado medicinal de cannabis. Eu fico com pena do Canadá, da Colômbia, isso, tudo bem, pode ser que demore 5 anos, 3 anos, 4 anos, mas quem vai conseguir competir com os Estados Unidos? Dica, Brasil. Não é? Brasil. Além do Brasil, tem outro lugar, porque assim, hoje a Austrália tá forte, mas a Austrália principalmente também não produz, né? Mas importa. A Austrália produz um pouquinho, mas ela importa bastante também, né? Mas não chegaria a fazer frente a esses, não? Teria. Seria realmente Brasil e... os únicos países hoje que poderiam concorrer com os Estados Unidos, né? Você imagina o seguinte, o preço de um quilo de cannabis ou de 1 quilo de óleo GMP, etc., vamos dizer que seja em torno de $3.000, né? Isso enquanto os Estados Unidos não está no mercado, né? Na hora que, então, por exemplo, o Canadá hoje, o custo de produção no Canadá é altíssimo. Por quê? Não tem outdoor, não tem cultivo outdoor no Canadá, só tem cultivo indoor. Cultivo indoor tem luz é caro, energia é caro, faz com que o preço do produto seja caríssimo. Portugal, a mesma coisa, você tem lá uma mão de obra caríssima, né? Então, obviamente que isso favorece países como a Colômbia, o Uruguai. Só que, obviamente, no dia que o Brasil, né, a partir de agosto, que a gente começar a aplicar para ter cultivo no Brasil, eu acho muito difícil que algum país latino-americano consiga competir com o Brasil. Não só em qualidade, mas também em custo. Eu acho que mesmo tendo um custo alto, né, o Brasil tem um custo Brasil, vamos dizer assim, que influencia muito no PNL das empresas, a gente vai sim ser um dos países que vai produzir produto de mais qualidade por causa do nosso clima e nossa terra, né? E segundo, o produto de preço muito mais baixo do que o preço do mercado internacional. Então, assim, Robson, não dá pra gente confundir, então, a reclassificação com legalização federal. Mas dá pra dizer que sem a reclassificação, a legalização não poderia acontecer, né? Porque uma coisa necessariamente precede a outra, imagino eu. Mais ou menos, né? São trilhos separados, vamos dizer assim, né? O trilho de legalização, ele está hoje tramitando no Congresso através de outros tipos de legislação que vão permitir, por exemplo, que a cannabis seja legalizada a nível federal. O que significa isso para uma empresa da Califórnia, por exemplo? Ela hoje não pode exportar nem para fora dos Estados Unidos, nem para o Arizona, nem para o Texas, né? Então, a hora que essa legalização, a descriminalização acontece, aí você abre a fronteira,
né? Eu achava que tinha a ver com a classificação, que tipo, não poderia ser legalizado a nível federal. Não é bem esse ponto. O ponto aqui que é importante é o seguinte, uma das coisas muito importantes que vai acontecer, o FDA agora vai ser obrigado a classificar a classificar a cannabis. Então o FDA vai ser obrigado a colocar as regras para o consumo de cannabis por uma pessoa, né? Já que ela virou medicinal, né? Isso vai endurecer muito. Isso vai fazer com que provavelmente o FDA em algum momento proíba vape, proíba THC, 90% de THC no extrato, né? Ou que regule de forma rígida, ou seja, né? Você precisa usar um óleo, por exemplo, o Rick Simpson Oil, que é 500 miligramas por ml de THC, você vai precisar provar pro FDA que isso é importante. Então, uma das coisas que, abrindo um parênteses aqui sobre a Lidera Health, né, que desenvolve uma plataforma que ajuda não só o médico a prescrever com qualidade, né, e com segurança, mas também cria evidência de mundo real para ser usada no desenvolvimento de medicamentos, que isso vire uma coisa muito importante para os Estados Unidos. Ou seja, as marcas, as empresas que querem hoje, que vão querer no futuro virar um medicamento, elas vão ter que provar para o FDA que o que elas estão fazendo dá resultado. Ou seja, vamos pegar um caso muito interessante, a Charlotte's Web. A Charlotte's Web é a queridinha dos americanos, né, do governo. Eles estão fazendo parte agora do programa de Medicare, que vai dar $500 por ano para um idoso poder usar com cannabis. Mas o que acontece? A Charlotte's Web, apesar de já ter feito, né, vários trabalhos em relação ao uso dos produtos deles, eles não têm hoje uma publicação de evidência no mundo real relatando que um N de 50, 100 pacientes usou o CBD deles lá, especial que eles fizeram da Charlotte, né, para, por exemplo, espectro autismo ou para epilepsia. Eles hoje não têm isso. Então, usar uma plataforma como a Lidera seria importantíssimo para eles, para que eles possam coletar dados estruturados e pegar esses dados e aí apresentar para o FDA, que é o que vai acontecer no futuro. As empresas americanas que querem continuar no mercado global ou querem entrar no mercado global farmacêutico, primeiro vão ter que ser GMP, ou seja, vão ter que ser classificadas GMP ou EU-GMP, que é mais ainda complexo do que GMP, né? Para poder entrar nos mercados globais, principalmente na Europa, né? Hoje, você não consegue vender uma flor, por mais que a qualidade seja excepcional de uma flor da Califórnia, você consegue vender ela para a Alemanha. Ela não é GMP, a Alemanha não quer nem saber, né, de comprar esse tipo de produto. Uau, mas agora eu fiquei com uma dúvida aqui, que você fala que, então agora esse THC altíssimo não vai poder, mas espera. Hoje o que está sendo vendido com THC altíssimo, ele automaticamente não está no dispensário, ele já não é uma coisa ali recreativa que não deveria ser afetado? O recreativo não vai ser afetado agora, mas lembra do seguinte, o FDA classifica a planta cannabis sativa. Se o FDA disser que a planta cannabis sativa você não pode usar um teor de THC de 60%, qualquer uso medicinal vai ser proibido para isso. Eu, sinceramente, não acho ruim, viu? Eu também não. Porque eu acho meio exacerbado essa coisa de, vamos meter o THC no talo. Eu acho isso Exatamente. Uma loucura. E isso está fazendo que as pessoas parem o que está acontecendo hoje a nível global. É uma coisa, tem um fenômeno acontecendo que ninguém está vendo. Todos os reguladores estão morrendo de medo do que eles fizeram no último ano. Ou seja, a Alemanha já tem um processo da prefeitura de Munique contra o governo alemão pedindo principalmente acabem com o telehealth, com a consulta online, né? Por quê? Porque as pessoas estão exagerando. E o que está acontecendo? Tem muita gente consumindo cannabis, isso está fazendo que as pessoas parem na emergência, que elas, né? Isso criou um exagero. A mesma coisa está acontecendo na Austrália, onde a entidade de controle lá da Austrália, TAG, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas acho que é TAG, se eu não me engano, ela está agora revisando a questão do telehealth para proibir. Por quê? Porque estão havendo abusos, né? Então, o que vai acontecer nos Estados Unidos, eventualmente, que o FDA classificar a cannabis, olha, a cannabis tem esse risco aqui, pode usar para isso, não pode, vai ser
o uso medicinal vai ser regulado pelo FDA e vai haver um embate sério entre o uso recreacional e o FDA. Porque, teoricamente, o FDA regulando a cannabis a nível federal, ele vai dizer, por exemplo, que uma pessoa de 18 anos que usa um concentrado de cannabis com 90% de THC está causando um risco irreversível neurológico para ela. Provavelmente. Eu estou supondo aqui, não estou dizendo, não tem evidência disso ainda, mas eu trabalhei tive loja nos Estados Unidos, eu via que as pessoas que usavam concentrados realmente tinham um pouquinho de... Você tava para notar que o cara estava intoxicado. Então, isso é o que o FDA vai fazer. Ele vai regular esses limites, né? E aí nós vamos ter que ver. Agora, se quiser que o uso medicinal aconteça, vai ter que ser regulado pelo FDA e vai ter que ser GMP, né? Então, isso é uma coisa boa. A gente já sabe disso, Brasil, né? A gente já sabe que a gente tem... Claro. Então, a gente, nesse ponto, nós estamos na frente. Vamos lá ensinar. Isso. Agora, seguindo nesses termos práticos, a reclassificação da cannabis, eu sei que facilita também a vida dos empresários que vão pagar menos impostos, né? E também da pesquisa, como a gente já falou. Mas eu queria que você me explicasse, então, mais especificamente essa coisa dos impostos. Qual é o cenário hoje, para onde a gente vai? Então, o cenário hoje é o seguinte, o imposto, a Receita Federal Americana tem uma regra que chama-se 280E. Essa regra é uma regra que foi criada para evitar que o dinheiro do tráfico possa ser usado para descontar despesas de empresas, né? Vamos dizer assim, por alto é isso que acontece. Isso causa um impacto, né? Eu que tinha um negócio lá, na hora que a gente ia fazer a nossa conta, né? A gente deixava na mesa em torno de entre 30% e 40% de descontos que a gente não podia fazer, porque a gente era classificado como uma empresa tráfico de drogas, praticamente. É classificado como tráfico de drogas. Então, o que muda é que não passa a sair da classificação 280i e sobra em torno de 30% a 40% agora no bottom line das empresas americanas. O que acontece com isso? Faz com que as empresas tenham mais dinheiro, possam investir. Você deve ter visto o impacto que houve ontem nas ações das empresas americanas, né? Principalmente dos operadores multiestaduais, né? Imediatamente o cara ganhou 30% de margem, né? De margem de lucro, né? Que ele não tinha, né? Claro. Ele tinha 3%, agora ele tem 33%, outro 23%, o que seja, né? E, então, esse é exclusivamente isso. Existe talvez agora vai haver menos risco de você, por exemplo, poder abrir uma conta no banco. Não. Exato, isso que eu ia te perguntar. Então, isso não é ainda claro, não é, na lei não diz isso, não existe nenhuma linha que fale sobre isso. Mas a verdade é, o Banking Act, que é outra lei que está sendo tramitada nos Estados Unidos, é que destravaria isso, né? Ou seja, você continua tendo problema, pode ter a conta do banco fechada, né? E você não pode pegar empréstimos, etc. Então, a reclassificação ela é benéfica principalmente para a questão do ganho em relação ao imposto de renda. Mas não quer dizer que o cara vai poder abrir conta em banco, ele vai poder mandar dinheiro, depositar dinheiro, etc. Isso ainda continua restrito para essas empresas que operam nessa área. E tem uma coisa muito importante, né, que também é em relação ao scheduling, à permissão nacional, né, federal, que é a parte de comércio interestadual, né? Então, infelizmente, a lei não destrava o comércio interestadual, né? Ela não permite que você mande cannabis, por exemplo, do Califórnia para o Texas. Tá, então ficou mais claro aqui, eu tô gostando desse papo, porque eu tô finalmente entendendo. Só que agora a gente vai para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta com Robson Ribeiro. Fernando de Noronha está no centro de uma iniciativa inédita que pode virar referência nacional em atenção integral à saúde pelo viés da cannabis em territórios isolados. A ABECMED articula, em parceria com associações locais de mães atípicas e pescadores artesanais de Fernando de Noronha, a implementação de um programa de atendimentos multiprofissionais gratuitos na ilha, combinando consultas médicas, enfermagem, terapia ocupacional, ações educativas e orientação social. O
projeto, desenhado para atuar de forma complementar ao SUS, mira públicos específicos e historicamente invisibilizados e promete reduzir hospitalizações evitáveis, afastamentos do trabalho e custos com remoções aéreas, colocando a prevenção e o cuidado territorial no centro da política pública. O primeiro mutirão de atendimentos da BecMed vai acontecer entre os dias 24 e 27 de fevereiro em Fernando de Noronha e pode se tornar laboratório vivo de um modelo replicável de atenção à saúde em regiões remotas do país. Para saber mais, acesse abecmed.com.br. Estamos de volta com Robson Ribeiro, empresário da cannabis com muita experiência no Brasil e também nos Estados Unidos. E justamente por toda essa experiência, ele está aqui hoje botando os pingos nos is da reclassificação e explicando para a gente o que exatamente isso significa. Então, Robson, eu tenho visto muita gente que trabalha no cannabis dos Estados Unidos reclamar dessa medida, dessa reclassificação, dizendo que ela é insuficiente, que não muda quase nada, etc. e tal. Então, eu queria que você apontasse para a gente, né, nos ajudasse a ver quais são as deficiências dessa medida e quais devem ser os próximos passos do governo norte-americano no sentido de melhor regular essa planta. A deficiência, na verdade, não é uma deficiência, né? É uma reformulação, vamos dizer assim, de como o governo americano vê a cannabis, né? Os empresários estão reclamando com razão, porque isso ainda tem várias coisas que não podem ser feitas. As principais são a questão de operação bancária, né? O transporte ou o comércio interestadual ou até de exportação. Isso não muda para ninguém, né? Mas, na verdade, é o seguinte, a gente tem que puxar um ganchinho aqui para falar da coisa que é a mais preocupante hoje nos Estados Unidos, que é a modificação do Farm Bill, que foi feito em 2018, né? Que, com o loophole que foi criado nesse Farm Bill, permitiu que vários produtos com THC, etc., entrassem no mercado. Com essa nova reclassificação que pode acontecer em novembro, né, tudo indica que pode ser que exista uma variação do que foi pedido, que foi a limitação do THC total em 0,3%, que isso literalmente acabaria com o mercado de hemp nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, um produto de 3.000 miligramas por ml de full spectrum, ele está mais ou menos 160 a 250 gramas além do que é permitido hoje, né? Isso seria impactante com o mercado americano. As empresas hoje, isso quebraria praticamente a indústria de hemp americana, né? Por exemplo, você tem hoje os drinks de hemp que estão vendendo em tudo quanto é loja, posto de gasolina, né? Drink com 10, 20, até 50, até 100 miligramas de THC. Isso acabaria com esse mercado de 28 bilhões já, tá? Então, essa eu acho que é a grande preocupação. Essa reclassificação que aconteceu ontem não muda em nada isso. São coisas diferentes. Então, isso vai ter um impacto muito grande nos Estados Unidos e no Brasil também. Por quê? A gente tem hoje um mercado de 400 milhões de reais por ano, mais ou menos, né? Dividindo por 3 o número do ano passado, aí, 400 milhões de reais da parte de importação, que o mais importado para o Brasil hoje chama-se Full Spectrum 3.000 miligramas Full Spectrum 3.000 miligramas, né? Tem THC, tem CBD e tem outros pequenos canabinoides dentro. Esse produto não estaria mais disponível para exportação. Ou seja, esse mercado de empresas que hoje atuam no Brasil, como a Cana River, por exemplo, dando um exemplo aqui de uma empresa, né? Ou qualquer outra, ou a Tegra, ou uma empresa que tenha nos Estados Unidos hoje, ela não teria mais como operar e vender produtos com full spectrum. Ela poderia vender, por exemplo, um CBG isolado, um CBG broad spectrum, né? Um CBD broad spectrum ela poderia vender também, mas ela não poderia mais vender um produto full spectrum porque ele estaria acima, e muito menos esse que vende, por exemplo, da CBD-MD, o gummy deles de 10 miligramas, eu acho que é o top sellers aqui no Brasil, um dos produtos mais vendidos. Esse produto não existiria mais. Abre uma possibilidade para quem? Tadá! Colômbia, Uruguai, Exato. Portugal, Suíça, Czech Republic, Itália. Qualquer país que tenha produto de THC que poderia ser vendido para o mercado brasileiro, que hoje já vende. Tem gente que importa produto de Portugal, da Czech Republic, da Colômbia, né?
Tem várias empresas fazendo isso. Mas esse mercado vai ser seriamente impactado. Esse é o tremor hoje, é o temor hoje maior dos empresários americanos na área de hemp. O que vai definir se em novembro a gente vai ter essa É lobby. proibição ou não? Lobby. É Como grana. sempre. É grana. É o Tá. Mitch McConnell, alguém vai lá, vai molhar a mão dele. Molhar não, né? O lobby nos Estados Unidos é legal, né? Eu não quero dizer nada errado aqui. O lobby nos Estados Unidos Claro. é legal. Então, o lobby... Registrado, inclusive. o lobby é registrado. Então, o que está acontecendo? As empresas de drinks, as empresas estão botando dinheiro para tentar amenizar essa regra que vai acontecer em novembro. Pode ser que aconteça? Pode ser. Mas se não acontecer, eles vão estar com um problema muito sério. Um mercado que vai ser impactado gigante. Essa reclassificação não toca em nenhum ponto disso aqui. Não tem nada a ver. O que tem a ver é o seguinte. A gente tem sempre que lembrar da coisa que está em cima de tudo, que é o FDA. No momento que o FDA passa a ser obrigatório a regular a cannabis, ele vai impactar todos os mercados de cannabis. Ou seja, se o FDA disser, de novo, que 90% de THC não é recomendável para uma pessoa, muito provavelmente, até no nível recreacional, vai ser proibido. Uau. Agora, vamos entrar na coisa do Brasil. Eu quero que você nos ajude a entender o que essa reclassificação da maconha significa pra gente. Quais são, assim, os impactos na prática que a gente pode sentir por aqui? Na verdade, o que pode impactar para nós, né? Primeiro, a questão da pesquisa, né? O Brasil hoje digamos que é um dos mercados mais sérios de cannabis do mundo, né? E é um único mercado que, apesar de que tem uma lei hoje de integração vertical, palmas para os nossos reguladores, né? Tudo bem, tem problema, todo mundo reclama isso, mas não adianta. É melhor a gente pegar. O ótimo é inimigo do bom. Podia ser plantar sem limite de THC, blá blá blá. Podia um monte de coisa. Mas não importa. A gente tem que começar de algum lugar. E é melhor começar de uma coisa bem estruturada do que um negócio quebrado como é nos Estados Unidos. Você imagina se você hoje estivesse numa empresa americana faturando $10 milhões por ano, vendendo hemp, e em novembro acabou isso, você Com quebrou a tua perigo de empresa, novembro. né? Então, a gente no Brasil vai se beneficiar com isso. Primeiro, as pesquisas vão acabar chegando no Brasil. Eles vão olhar para o mercado americano. A RDC 1014 vai ganhar uma projeção internacional, porque é a primeira vez que alguém vai lá e faz um sandbox para provar que o desenvolvimento de um produto, de uma certa forma, vamos dizer, até artesanal, pode ser valioso para pesquisa e evidência e gerar evidências para um mercado global. Ou seja, pesquisa pode ser desenvolvida nos Estados Unidos com uso de Ns no Brasil, dinheiro pode ser enviado para o Brasil para pesquisa e a gente vai poder também permitir que essa pesquisa e esse dinheiro americano, esses investidores, agora a gente está destravando um pouco os investidores americanos. Porque você imagina o seguinte, até agora, um investidor, um hedge fund americano que tem bilhões para investir, que poderia investir em cannabis, eles investem com muito risco. Agora o risco reduziu bastante. Ele não vai mais ser visto como alguém que está investindo numa empresa de traficante. É a mesma coisa que o cara dissesse que ele está investindo na empresa do Pablo Escobar, né? Agora ele não está mais. Então isso abre uma bolsa de venture capital, de grana, para investir em qualquer lugar do mundo, gigante. Você imagina o seguinte, a Organigram, que é uma empresa canadense, ela tem $87 milhões hoje disponível para abrir novos mercados, né? Nos Estados Unidos não tem ninguém parecido com isso. Só que agora vão começar a aparecer os fundos de investimento, vão dizer, não, beleza, agora eu quero investir no mercado, porque agora eu estou investindo num negócio que tem futuro. Então isso aí criou um futuro muito grande para nós também. Além disso, a RDC 1014, que foi uma regra muito bem feita pela Anvisa, parabenizo aí a maneira como eles pensaram fora da caixa em fazer isso aí, pode fazer o que realmente o Brasil chame a atenção do mundo, né? O próprio FDA provavelmente vai olhar e falar assim, peraí, deixa eu olhar lá como é que os caras estão fazendo, porque veja bem, se você for colocar um parâmetro aí, tudo bem que as associações elas não são reguladas como são as empresas de uso adulto nos Estados Unidos, né? Mas a partir do momento que elas fossem reguladas, elas poderiam realmente produzir evidência, né? E aí é onde entra também a Lidera, né? A gente está conversando com algumas associações para usar a nossa plataforma para produzir evidência de mundo real. Então você imagina o seguinte, hoje a maioria dos estudos de cannabis para autismo indicam que o uso realmente é recomendável usar cannabis sem THC.
Só que você sabe disso, a gente conhece aqui as associações, né? Várias associações receitam e têm pacientes de autismo usando THC. Só que não tem evidência, mas tem várias usando. Então, o que esse sandbox da Anvisa, ele abre de possibilidade para o Brasil e até para o Brasil se apresentar para o mundo, né? A gente vai ser o primeiro país que hoje tem uma regra federal para poder fazer estudo, para poder provar para o regulador que uma determinada formulação de um determinado produto pode ser usado para tratar uma patologia como autismo. Isso vai ter um reflexo global. E agora, com os Estados Unidos abrindo a pesquisa, o que vai acontecer? A gente vai poder fazer uma parceria, por exemplo, com o MIT para fazer uma pesquisa de autismo. A gente vai poder desenvolver um medicamento no Brasil com o apoio do funding de um dinheiro vindo dos Estados Unidos e por aí vai. Então, a possibilidade para o Brasil é muito boa, é muito positivo tudo isso para nós. Então, grana vai rolar solta, esperamos. E as oportunidades dos brasileiros de empreenderem nos Estados Unidos? De suprir esse mercado? Ainda é um pouco travado, né? Porque, na verdade, enquanto não descriminalizar, tem um pequeno detalhezinho que é o seguinte, que muita gente não lembra quando você preenche um documento de imigração nos Estados Unidos. Lá tem uma perguntinha dizendo, você já trabalhou em algum negócio que tem a ver com drogas ilegais, etc. e tal? Você vai dizer que não. Aí você entra nos Estados Unidos e monta uma empresa de hemp. No dia que você entrar na imigração e falar que você é dono da Brasil Hemp, a imigração manda você de volta para o Brasil. Você comete um crime federal e você, um crime pior, você mentiu na sua aplicação de imigração, dizendo que você não trabalhava com drogas, como o cannabis ainda é droga, você poderia ser preso ou então expulso dos Estados Unidos, né? Então, isso é uma coisa que não vai mudar tão cedo, enquanto não houver a classificação, a descriminalização. Isso é um ponto muito importante. Então, assim, empreendedor brasileiro que tem empresa nos Estados Unidos tem que tomar um tremendo cuidado para não ser preso na imigração, né? Se não for cidadão, mas só óbvio, na imigração. Não precisa, se eu conseguir empreender daqui lá, sem se você conseguir fazer remota, né? Então, por exemplo, né, vamos dar um exemplo, não é o meu caso, mas vamos dizer assim, se você tivesse uma empresa brasileira onde que você quisesse prestar serviço para uma empresa americana na área de hemp, né, e você estivesse entrando, por exemplo, para ir num congresso na MJ BizCon, se você entrar nos Estados Unidos e dizer que está indo num congresso de cannabis, você pode ser mandado de volta, tá? Eu, inclusive, outro dia desse, alguns amigos foram para um evento lá que é a CanMed em Porto Rico, e eu falei para elas, duas amigas aqui do mercado brasileiro, falei, toma cuidado, entra nos Estados Unidos, não fala que vai numa feira de cannabis, fala que você vai passear, porque senão você pode cometer um crime federal sem saber. Então, assim, a gente pode sim empreender, eu acho que existem muitas oportunidades, mas tem que tomar cuidado porque isso não muda ainda a classificação federal da cannabis, né? Muito bom. Eu acho que a gente passou por esse assunto, né, de explicar o que a reclassificação da maconha significa para os Estados Unidos e para o Brasil. Acho que a gente passou por tudo, mas é isso mesmo? Ou você ficou com, assim, tem alguma coisa que você, faltou falar? Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que tem várias coisas importantes acontecendo. Vamos ver quais vão ser os próximos capítulos, né? Principalmente agora em novembro, essa questão do voto sobre o Hemp Bill, né? E você vê que mas os Estados Unidos está se mexendo de uma forma como nunca antes, né? Então, por exemplo, esse programa que os Estados Unidos fez para dar $500 para cada idoso poder usar com compra de produtos CBD, ele é quase conflitante com tudo que está acontecendo, né? Porque eles não, por exemplo, eles não estão obrigando as empresas a fornecerem CBD isolado, né? Não existe nenhuma regra específica sobre qual produto pode ser fornecido. O que é exigido, claro, só pode ser produto de hemp, né? Não pode ser produto com alto THC. Então são os gummies, são os óleos, né? Com 3.000 miligramas, por exemplo, é um deles. Poderia ser fornecido. Mas isso isso é um pouco contraditório em relação ao que o FDA vai fazer agora. Se o FDA, como é que vai ficar isso? Se o FDA regula e diz que THC, ou se essa nova Hemp Bill diz que não pode mais 0,3 THC, como é que vai ser para o velhinho que vai comprar lá os seus $500, os seus $30, $40 por mês de produtos de hemp, se ele não vai poder comprar o produto THC? Então, isso está tudo sendo arrumado, né? Infelizmente, o governo americano não tem um departamento de cannabis federal, mas eles existem a nível estadual.
e o Departamento de Saúde americano é que está conduzindo esse programa que chama BEI, né? Esse programa que vai agora dar para 30 milhões de idosos, né? $500 por mês para usar com o produto de cannabis. Detalhe bem pequeno, as empresas, os ACOs, que são as empresas non-profit que estão coordenando esse programa a níveis estaduais, são obrigadas a apresentar evidência de resultado. Então a Lidera Health está diretamente conversando hoje com os ACOs para dizer, olha aqui, ó, se vocês não usarem um software para fazer rastreamento do paciente, o governo federal vai tirar você do programa, né? Então, o futuro é regulado, não adianta, é protocolo, é regulação, né? A gente tem que entender isso. Bueníssimo, Robson. Então a gente já caminhando aqui para o final do programa, mas antes disso a gente tem os quadros. Bora para os quadros? Bora. Então, Robson, qual é um tema, um assunto que ninguém tá falando, mas deveria, assim, que te chama atenção, mas que por enquanto você não vê muita galera trocando? Eu acho que, descendo para o nível de usuário, de medicinal, é justamente o acompanhamento e o protocolo de prescrição de cannabis. Eu acho que isso é uma coisa que os reguladores estão começando a perceber que eles precisam. Se você vai e olha nos posts do LinkedIn, você vê que tá todo mundo meio que falando, mas ninguém tá falando desse ponto, mas tá todo mundo falando que tem que ter regra, que tem que ter protocolo, que o médico tem que ter segurança para prescrever, que tem que gerar evidência para provar que o uso é real ou não. Então, assim, eu acho que esse é um assunto que cada vez mais vai chegar na ponta para a gente entender, por exemplo, o dia que você tá que tem um hospital sírio-libanês, por exemplo, tem um grupo lá, tem uma área de cannabis lá dentro do sírio-libanês. O Einstein está olhando para isso também. Mas como é que eles vão fazer isso sem poder usar um sistema de evidência de mundo real para poder provar para poder dizer para um paciente, olha, eu vou te dar isso aqui para o teu câncer, para a dor que você tem, porque a gente tem evidência que isso existe. Um hospital desse tamanho nunca vai chegar e falar assim, não, eu vou dar porque a minha avó tá usando e eu acho que é bom. Ele não vai fazer isso, ele vai precisar da evidência. Então esse é um assunto que eu acho que ninguém tá falando nesse nível, né? Mas lá em cima os reguladores já estão olhando para eles. Então as empresas agora precisam, associações, se eles não engatarem num sistema de protocolo, não tem futuro, nem aqui nem em lugar nenhum do mundo. Muito bom. Agora, Robson, a gente quer saber onde é que você tá quando você para de falar de cannabis? O que você tá fazendo? Você tá surfando, né? Sim, minha vida é cannabis e surf. Tá bom. Tá razoável. Não, eu acho que tem que aproveitar um pouquinho a vida, né? Mas assim, trabalhar com o que você gosta não existe coisa melhor, né? Então assim, acordar de manhã e decidir se você vai surfar ou trabalhar um pouquinho no negócio que você ama, é uma decisão gostosa de fazer. Total. Privilégios maravilhosos. Robson, Cannabis Indica é um lugar onde a gente pede sugestão. Uma dica sua de pessoa, de conteúdo, de coisa pra estudar, de coisa pra saber, enfim, sobre cannabis ou não, tá? Fica livre aí pra indicar alguma coisa assim que você fala, porra, quero que a audiência do Cannabis Hoje Pode vá atrás de X coisa. Qual é essa coisa? Eu acho que uma das coisas mais interessantes no momento é o desenvolvimento de novos canabinoides, né? Dos canabinoides raros. Eu acho que se eu quisesse fazer uma pesquisa hoje, eu faria nisso. Eu acho que todo mundo fala muito de CBD, chega a ser incomodativo um pouco para mim, que venho no mercado de uso adulto, né? Na Califórnia, 10 anos no mercado de uso adulto, ninguém falava de CBD tanto como se fala hoje, né? O CBD tem um papel importante na cannabis, mas não é o principal, e a gente vai descobrir que os outros canabinoides, os canaflávinos, etc., vão ter potenciais que o CBD não tem, né? Então, eu diria o seguinte, eu olharia hoje para a pesquisa que está sendo desenvolvida no mundo com canabinoides raros, como CBN, que a FloraWorks, por exemplo, tem hoje, essa empresa americana chama FloraWorks, ela hoje tem um produto CBN com o estudo double blind placebo por trás do produto, né? A gente tem gente pesquisando THCV, né? Isso vai ser, no futuro, o Brasil vai com certeza ser um driver disso, eu tenho certeza absoluta, até porque como as associações e agora com essa nova lei que permite pesquisa e desenvolvimento, né, que a gente vai poder fazer pesquisa, lembra que os Estados Unidos acabou de aprovar uma lei que permite a pesquisa, mas nós já temos uma.
né? Nós já temos, então a gente vai poder fazer muita pesquisa. Então, eu diria o seguinte, que para quem tem interesse em cannabis, eu acho que eu olharia para isso aí, para como está sendo o desenvolvimento de novos canabinoides para tratar doenças e certas patologias. Muito bom. Então agora deixa com a gente o seu contato, o contato da Lidera, o contato da Leaf Hub, como é que as pessoas podem encontrar as suas empresas, encontrar você nesse maravilhoso mundo da internet. Legal, obrigado. Eu deixo o meu e-mail, né, vodson@liderahealth.co. Para quem quiser conversar comigo, estou à disposição. Estou sempre feliz em conversar sobre esse tema. Muito bom, querido. Quero te agradecer. Aqui você aceitou esse convite de conversa em cima da hora. Então, muitíssimo obrigado por abrir espaço na sua agenda, que eu sei que é uma doideira. E volte sempre, estamos com as portas abertas para você. Valeu, Anitta. Obrigado aí por tudo e vamos pra cima. Bora nós. Bom, gente, é isso. A gente se vê e até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente até agora. A 5ª temporada do Cannabis Hoje Pode é apoiada pela BecMed, Master Plants, Bliss, USA Hemp e Aleda. Marcas que valorizam a comunicação responsável e o jornalismo de excelência como pilares para orientar o desenvolvimento do setor. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, caro ouvinte. Portanto, se você gostou, compartilhe o episódio nas suas redes e com as amizades. Isso realmente faz a diferença. E lembra de deixar um like, uma estrelinha, um comentário. Vai depender da plataforma em que você está ouvindo a gente. E se você quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou enviar uma DM no @cannabishoje lá no Insta. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar todas as terças-feiras com roteiro e apresentação de Anitta Crepe e produção da Leopoldo Electrical Group.